dia, Milka. Muito Bom obrigada por dia. conversar aqui com a CLA. Nós vamos começar agora com Almir Spinetti Filho, diretor técnico corporativo da Alocar, e a gente vai conversar sobre essa retomada econômica aí do Brasil, como que a Alocar está passando por isso, está conseguindo se reestruturar, como muitas empresas brasileiras. A gente tem visto que a palavra de ordem realmente da nossa vida é resiliência, né, Milka? Principalmente nós brasileiros, né? A gente tira isso de letra, né? É impressionante. Tira. Os equipamentos da Alocar, eles são considerados de última geração e versáteis para todas as aplicações. Mas como que foram os investimentos em tecnologia e inovações aí ultimamente, inclusive com a questão da Covid? Vocês continuaram investindo, fizeram uma parada? Como que funcionou isso? Bom, Luciana, bom dia. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. É sempre bom estar falando um pouquinho da Alocar aqui com vocês. Da retomada, né? Todos nós estávamos e estamos esperando, né? Na realidade, a gente não depende somente das grandes obras e dos grandes projetos. No Brasil, nós temos uma variável importante aí, que é toda a parte política, né? Que isso interfere muito nos nossos negócios. Mas sempre esteve no DNA da Alocar a parte de investimento, né? Trazer realmente para o nosso cliente o que tem de mais moderno de eletrônica embarcada. Porque, assim, um dos grandes pilares que nós temos realmente é a parte de segurança, a parte de treinamento. Então, esse é um ponto que a Alocar ela acaba investindo bastante. E do final do ano passado, na realidade, na metade do ano passado para cá, já acompanhando um pouco dessa retomada do mercado, nós começamos a conversar muito com os fabricantes e começamos a entender um pouco desse lead time, né? O prazo de entrega de peças para poder realmente entregar essas máquinas estava começando a complicar um pouco. Nós começamos rapidamente, antecipamos bem aí o planejamento de aquisição, tá? Então nós trouxemos máquinas aí, compramos algumas máquinas de 30 toneladas, porém o foco maior foi em máquinas de 200 até 250 toneladas, tá? E assim, o investimento nosso, ele é todo baseado, a gente tem toda uma avaliação da parte técnica, parte de manutenção e também aliado isso junto à parte comercial, né? Fazendo todo esse trabalho junto ao cliente, para a gente poder entender o que realmente está tendo de demanda, para a gente poder estar atendendo toda essa diversidade aí do nosso mercado com equipamentos aí de alta performance e capacidade distribuídos aí no Brasil. Entendi. E a Milka, me diz uma coisa, uma das maiores aquisições que a Alocar fez ultimamente foi o guindaste LR1800, que é o único ativo desse modelo aqui no Brasil. Fala para a gente um pouquinho sobre esse modelo, o diferencial dele. Esse equipamento foi adquirido no ano de 2001, é um equipamento hoje com retrofit com capacidade para 1.000 toneladas, né? É um equipamento hoje super pesado, bem diferenciado, né? Ele realmente tem uma tabela de carga hoje, quando você compara com uma máquina próxima, uma LR 1750, tratando-se do mesmo fabricante, é uma máquina muito superior, né? Então, ela é utilizada realmente assim para projetos específicos, bem direcionados. Para vocês terem uma ideia, ele pode chegar a uma altura de lança de 184 metros. Fizemos 2 projetos recentes com ele esse ano. Isso também é uma demonstração de que o mercado realmente está retomando, né, pela utilização desse tipo de equipamento. Mas para nós é um orgulho ter um equipamento desse no nosso fleet, poder oferecer isso para os nossos clientes. Ele realmente é diferenciado, é uma máquina que pode transladar com essa carga. Realmente, assim, ele é um equipamento bem, bem diferenciado. Para nós, assim, tê-lo no nosso fleet faz uma grande diferença pensando na intermodalidade que a empresa oferece. E houve muita procura por esse tipo de equipamento, Milka? Tem algumas procuras, porém, assim, é um equipamento bem direcionado, né, Luciana? Pelas suas dimensões também, apesar dele ser um equipamento também, assim, versátil, mas ele tem dimensões, assim, proporcionais à sua capacidade, né? Demanda-se um tempo para poder fazer a montagem dele, mas existe, sim, procura. Tem projetos, sim. Ele trabalhou até bastante tempo esse ano de 2021 e pode ser que tenhamos até um terceiro projeto para ele. Superou realmente as nossas expectativas nesse ano. O que é sempre uma ótima notícia, levando em consideração esse momento, né, tenebroso que não só nós brasileiros, mas o mundo está vivendo, né? Sim, positivo, positivo. E, Amilcar, me diz uma coisa, qual que você consideraria hoje o catalisador para o crescimento geral aí da indústria de guindastes? Então, quando você fala indústria de guindastes, eu sou puramente rental, né? Então, eu vou falar um pouquinho do negócio de rental, né? De locação. Eu acho que a indústria de guindaste, pensando na indústria, né, de quem fabrica o equipamento,
do ano passado para cá, vem sendo anos bons, né? Eu acho que o momento ele é muito bom. Quando você começa a olhar um pouco para o prazo de entrega, são prazos bem longos, né? No Brasil, nós tivemos até uma mudança no nosso mercado, né? No nosso mercado de usados, porque como o novo ele leva um tempo maior para se entregar, o usado acabou sendo muito procurado. E hoje no Brasil você já tem já tem muito problema em encontrar equipamento usado, né? Uhum. Então o pessoal hoje, realmente, com essa taxa de utilização maior, você acaba tendo que buscar realmente equipamentos usados. São dois pontos na minha visão assim que realmente podem ser os catalisadores para essa retomada aqui. Ela gradativamente já vem ocorrendo, né? Então acho que tem boas linhas de crédito, né? Com taxa de juros que realmente sejam atraentes para poder fazer esses investimentos, são equipamentos de grande valor agregado. E também o nosso lado político, né, Luciana? Isso interfere muito. O Brasil a gente não tem uma economia muito flat, né? A gente tem muitas variações aí, altos e baixos. Então, assim, para você poder pensar no investimento, poder pensar a longo prazo no Brasil, acaba sendo bem complicado. Mas eu acho que os dois grandes catalisadores são esses hoje no Brasil. Você acha que as tendências que a gente tinha antes da Covid são as mesmas que a gente tem agora? O que mudou nessa questão do setor, das tendências para o setor? Entendi. Bom, Luciana, assim, eu acho que existe assim algumas tendências que basicamente se aproximam do que nós temos hoje, realmente. Você pega na parte de refinaria, um exemplo, grandes clientes como Petrobras e Vale, sempre existem, essas empresas sempre acabam fazendo paradas de manutenção, né? Então, em virtude dessa paralisação, praticamente de quase 2 anos do nosso mercado, isso acabou também sendo paralisado, mas chega uma hora que você tem que fazer, né? A manutenção, ela existe e você precisa fazer. Né? É muito E necessária. precisa, sim, extremamente necessária, né? Principalmente pelo foco aí de segurança e produtividade. Isso também está voltando. Então, assim, na minha opinião, eu acredito que não mudou muito, não. Na questão de tendência, assim, não mudou muito. O que a gente precisa realmente é que tudo isso se concretize, né? O nosso setor está vivenciando um momento assim muito bom. Nós estamos investindo, né? Esse é um lado muito bom. Fazia tempo que nós não investíamos assim de uma forma assim tão grande, pensando em dois segmentos, principalmente a parte de plataformas elevatórias e de guindastes. Mas eu acho que a tendência continua a mesma, mesmo antes da pandemia e pós-pandemia, os projetos são basicamente os mesmos. Eu acho que não mudou muito. O que está sendo retomado assim bem gradativamente é em virtude que assim cada hora é uma novidade com relação a essa crise sanitária, né? Entra com a vacina, daqui a pouco começa a aumentar os casos, a gente acompanha aí nos Estados Unidos, os casos começam a aumentar e a gente sabe que um tempo depois isso acaba chegando aqui no Brasil. Então isso assusta um pouco o empresário, né? Esse é um grande problema, mas assim, as perspectivas são muito boas, tá? Para o nosso segmento. A carteira de projetos de vocês atual, né? O lucro bruto da empresa, ele foi afetado com a Covid ou não? Vocês conseguiram aí, apesar de tudo, uma estabilização, quiçá um crescimento? Luciana, a Locar, antes da Covid, ela já vinha num projeto de renovação de frota, né? Então, a empresa já estava foi criada uma área dentro da empresa há alguns anos para realmente fazer toda essa gestão de ativos, né? Então, nós começamos um movimento muito cedo, 5, 6 anos atrás, de reformular essa frota. Então, a Locar ela já vinha fazendo venda de ativos no mundo, e quando essa crise chegou, realmente nós estávamos mais enxutos. Isso ajudou bastante, né? Realmente a gente estava vendendo alguns equipamentos, pensando numa reformulação de frota, mas essa reformulação ela não havia chego ainda. Então, pegou a Locar assim num momento não tão ruim. Porém, sim, com toda certeza, o nosso lucro bruto foi muito afetado. A empresa assim se desdobrou para poder segurar realmente a nossa equipe, né, que é uma equipe realmente treinada, uma equipe capacitada para a gente poder não acabar dispensando esse pessoal, porque para depois você fazer a retomada, você não contrata e treina assim de uma hora para outra, né? Isso exige um tempo. Mas sim, afetou muito o nosso lucro. Assim, nós fomos pegos de surpresa, tivemos aí que acompanhar o dia a dia, ações pontuais, mudança da forma de conduzir, até os equipamentos, na forma de atender. Aí entra a questão de álcool gel, toda essa questão de segurança, né? E os clientes também acabaram cobrando muito isso da gente. Então, assim, tudo isso agrega um custo que não estava planejado, né, Luciana? Então, sim, nós acabamos sendo muito prejudicados.
mas conseguiram aí se manter estáveis, né? Isso é muito bom. Não, positivo, positivo. Isso, a empresa realmente, acho que esse momento turbulento ele passou e assim a grande resposta a isso é realmente aí a quantidade de investimento que está sendo feita, né? Foi o que a gente já havia conversado até antes, né? A gente sabe que a retomada da economia nacional ela está aí muito dependente do setor de construção, né? Que é um setor Positivo. que, apesar de tudo, conseguiu crescer, né? Surpreendentemente. Sim. Aí a gente entra na minha próxima pergunta. A demanda de aluguéis, ela teve retração? Você sentiu essa retração? Ou não? Você falou, não, Luciana, como não estava conseguindo comprar, então as pessoas passaram a alugar. Como é que foi isso? Uma demanda de aluguel no momento da crise, com toda certeza, ela despencou, né? Caiu muito, a taxa de utilização realmente foram para índices assim nunca vistos dentro de uma empresa de locação, né? Porém, após isso, houve realmente uma retomada grande, tá? Assim, muito grande com relação à utilização, e estamos realmente prevendo para 2022 um aumento ainda disso daí, tá? Mas assim, nesse período, assim, a retração em todos os segmentos da empresa ela foi nítida, assim, não teve um segmento que conseguiu se manter estável, né? Realmente nós tivemos queda em todos os segmentos. Não sei se foi essa a pergunta que você fez, me desculpa. Não, tá ótimo. Amilcar, desculpa, você acha que pode se afirmar que aqui no Brasil há uma inclinação maior para os modelos heavy duty, são de cargas pesadas, flat top, grua, ou canivete, que é monkey? Me corrija se eu estiver pronunciando da maneira errada. Qual que você acha que é a nossa tendência maior aí de adaptação e de preferência? Assim, Luciana, eu não vejo uma inclinação, tá? Eu acho que eu vejo espaço para todos os equipamentos. Assim, na parte de heavy duty também, eu acho que tem, assim, não são tantos projetos quanto projetos, por exemplo, para guindastes hidráulicos, mas existem, eu acho que isso tem uma diversidade muito grande, depende da característica de cada projeto. Então, por exemplo, para gruas, nós não tínhamos, na realidade, em virtude de toda essa crise, não se tinha, eu não, pelo menos não conseguia ver lançamento de edifícios, né, de projetos residenciais, de prédios. Hoje você vê uma infinidade de lançamentos aqui no Brasil, né? Eu acredito que deve estar assim também no mundo. A retomada ela é geral, né? Então, assim, e esses projetos, essas construções demandam muitas gruas, né? Então você vê realmente assim, a Locar não tem mais essa divisão, era uma divisão que nós tínhamos, acabamos encerrando essa divisão, mas nós vemos assim muitas gruas na rua. Então existiu sim uma retomada muito grande, os equipamentos estão trabalhando. A parte dos guindastes hidráulicos, isso para mim sempre se manteve estável, assim, é um equipamento que ele é muito versátil, ele acaba trabalhando em qualquer frente de trabalho. E assim, o que demonstra realmente, por exemplo, o guindaste hidráulico, hoje você conta com fabricantes com prazo de entrega para abril do ano que vem. Então, assim, estão dobrando a produção, aumentando fábrica, aumentando produção realmente para poder atender a demanda. Então, eu acho que é como nós falamos no início, né? Eu acho que hoje um dos principais fatores aí é a questão da entrega, né? As indústrias não estão conseguindo entregar os equipamentos, a demanda está alta. Isso realmente demonstra esse crescimento, essa retomada. Mas, para mim, todos os equipamentos hoje têm espaço, é como eu costumo dizer, né? Tem espaço para todo mundo. Entendi. E me diz uma coisa, em 2021, a Locar já investiu em mais de 200 plataformas aéreas de 15 a 26 metros de altura de trabalho, guindastes Sunny, com capacidade nominal de 100 toneladas, 220, 250, e Lieber com capacidade nominal de 500 toneladas. Você acha que há previsão desse número dobrar ainda, aumentar ou não? Olha, Luciana, na realidade de plataforma ele não só dobrou, como ele triplicou. A Locar já investiu em praticamente 600 plataformas, que maravilha, com prazos de entrega aí, nós já estamos recebendo esses equipamentos, né? E tem aí um cronograma de entrega aí entre esse ano e o próximo ano. Os guindastes também, na realidade, assim, a Locar ela iniciou uma parceria com a Sany, né? Nós não tínhamos equipamentos de origem da China com capacidades de 200, 250 toneladas, então nós fizemos um estudo, um planejamento muito grande de avaliação técnica desse tipo de equipamento. Começamos fizemos uma primeira aquisição de máquina de 100 toneladas no ano passado, a máquina performou muito bem, depois nós adquirimos duas 220, também performaram muito bem, e aí nós acabamos montando realmente um fleet grande de máquina de 200, 220 e 250 Sany. Compramos também Groves, de 200 toneladas, 250 toneladas, e estamos trazendo agora uma Liber de 500 toneladas, uma capacidade full, bem configurada, realmente, para poder atender uma demanda aí, um leque do mercado na parte do eólico, que hoje está demandando muito.
Mas, assim, a empresa realmente investiu muito, avaliamos, sim, investir mais, mas agora é hora de colocar o pé no chão, realmente aí receber esses ativos, fazer o planejamento para o ano de 2022 e começar a trabalhar, né? Começar a colocar isso realmente para trabalhar e ver realmente como é que vai ficar o mercado aí, né? O ano que vem é um ano de eleição, é um ano assim mais complicado, então tem que estar assim com bem pé no chão, né? Bem coberto. Pressupõe-se normalmente que a seção de ativos e manutenção andem de mãos dadas, né? Aí na Locar, como é que é feita essa integração? A digitalização do controle de frotas e equipamento reverbera isso? Como que vocês casam essas duas coisas? Luciana, essa foi uma mudança muito grande que foi feita na empresa, né? Porque, assim, pela quantidade de ativos que nós temos e nós não temos um único segmento, né? Então, a Locar ela é uma empresa que ela tem concorrentes em cada segmento, né? Eu não sou uma empresa, por exemplo, de plataforma aérea ou uma empresa de guindaste, né? Então, nós temos diversos segmentos com muitos equipamentos, né, de diversos tipos, modelos, capacidades, anos de fabricação. Então, isso realmente demanda uma manutenção, uma estratégia de manutenção muito grande. E aliado a isso, toda essa parte de revenda, né? E assim, são várias variáveis, né, que definem aí a venda de um ativo, né? Então, não é só o orímetro da máquina, essa máquina é muito utilizada, não é muito utilizada. Então, vou citar para você um exemplo. Nós temos essa máquina aí de capacidade para 1.000 toneladas, ela é uma máquina de ano 2001. Se você for avaliar pelo ano, pô, é uma máquina de muitos anos? Não, mas é uma máquina específica. Pode ser que eu venda uma máquina 2010 e não venda uma máquina 2001, por exemplo. Outra variável também é a demanda. Como é que o mercado está demandando o tipo de equipamento? Aliado a isso, os custos de manutenção. Enfim, são uma série de variáveis realmente que a gente avalia para poder fazer, ter essa definição de venda. E com isso, a manutenção ela ajuda muito, né? Então, é feita uma análise de ativo por ativo, com a curva de manutenção, o que se gasta, o que a gente consegue nacionalizar de peça, a performance do equipamento dentro do nosso cliente, né, que é a nossa área de operação, ela acaba provendo esse feedback para a gente. Então, assim, hoje são duas áreas que andam muito atreladas, muito, mas assim, não são só essas duas áreas, tá? Nós recebemos muito feedback da área comercial e também da área de operação. Entendi. E assim, a manutenção e toda essa gestão de ativos ela é suportada por uma única diretoria. Eu acho que essa foi realmente o seu questionamento, né? E a sinergia ela é muito grande. Assim, eu acho que são duas áreas que não conseguem trabalhar separadas. Precisam realmente dessa cooperação para poder as coisas andarem bem. Amilcar, para a gente finalizar, estamos no Brasil num momento complicado, não só pela Covid, mas politicamente. Teremos eleições, não sabemos como será, estamos muito politizados, assim, vejo até algumas pessoas sem fé nessa questão da política. Como é que você acha que essa questão da eleição, do futuro do Brasil, pode afetar aí o setor de construção? Não só a Locar, mas o setor no geral. Assim, como é que você enxerga o que está por vir e o que você espera do que está por vir? Ô, Luciana, eu prefiro começar pelo que eu espero, né? Eu espero que tudo dê certo, né? Que tudo aquilo que a gente acredite, que a gente busque, porque assim, o empresário ele está fazendo a parte dele, né? Ele está acreditando, ele está investindo, ele está contratando, né? E nós acabamos não vendo isso do outro lado, né? Pelo lado da política, que isso acaba estando sim, bem conturbado, né? A gente vê aí um desgaste muito grande dos poderes, né? Como se fosse uma medição de força. Isso realmente não nos traz uma segurança de ego, talvez, né? Não é nem de força. De ego, de força, ego. de ego. Então, assim, eu prefiro não comentar com relação ao lado A, ao lado B, né? Eu costumo dizer, eu torço pelo Brasil, né? Eu torço por aquilo que for melhor para o Brasil, mas com toda certeza, com toda essa bagunça que a gente acaba vendo, realmente isso acaba impactando muito negativamente. Então, é taxa de juros, são os projetos que acabam não se concretizando, o investidor ele fica receoso de colocar o dinheiro no Brasil. E também, você, para dar um segundo passo, é como eu estava te falando sobre a Locar. Nós fizemos um aporte, nós investimos. Pô, para mim dar um segundo passo, eu quero realmente ter uma segurança política, claro. realmente ter uma segurança de que tudo isso vai se normalizar e vai entrar realmente aí dentro de uma linha tênue que realmente aí isso acabe dando bons frutos, né?
mas com toda certeza, sem sombra de dúvida, a questão política ela é primordial para todos os segmentos, acho que não só para o nosso, né? Para todos os segmentos. E a gente espera realmente que isso aí acabe entrando num equilíbrio, né? Que cada um ceda um pouco, para a gente poder ter um pouco de paz aí, poder caminhar, começar a poder pensar realmente no Por crescimento do favor. país, na retomada, porque assim é o que todo mundo está precisando, né? Eu acho que a partir do momento que essa roda começa a andar, vem tudo junto, né? Todo tipo de comércio, todo tipo de negócio, de segmento, quem quer comprar vai comprar, quem precisa vender vai vender. Funciona desse jeito, né, Luciana? Mas assim, nós da Locar aqui estamos bem esperançosos, assim, nós estamos acreditando muito realmente na retomada. Estamos nos reestruturando, mudando processos, sistema, realmente pensando no ano de 2022 é bem diferente. Tá ótimo, Amilcar. Muito obrigada por nos receber. Foi um excelente bate-papo. Vamos fazer o seguinte: daqui a um ano a gente refaz essa conversa e as notícias serão Positivo. ainda melhores. Com certeza, com Vamos certeza. apostar? Vamos apostar, vamos lá, vamos falar de mais investimento, falar de retorno. Temos que Vamos lá, acreditar que vai melhorar, né? Não, a é gente o que nos precisa. resta. É o que nos Precisa, resta. é necessário. Tem que estar motivado sempre, senão. Tá certo. Olha, muito obrigada. Um excelente dia para você e até a próxima. Obrigado, Luciana. Um ótimo dia para você. Obrigado. Vamos torcer aí pelo nosso Brasil.